Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nesse vídeo aqui hoje nós vamos basicamente esquadrinhar para vocês o que está acontecendo nesse momento com relação a Claudinho e também com relação ao Wendel, que são dois atletas que o Flamengo desejou em vários momentos aí e que agora a gente tem alguns desdobramentos que é necessário a torcida rubro-negra entender para perceber o todo, gente, o todo. Nesse momento no Flamengo, nada está sendo da maneira tradicional, nada está sendo da maneira normal. Mas você vai ver muito pouco sobre isso. Por quê? Primeiro porque a gente vai ter que entrar no lado político do Flamengo. E o Flamengo ele é gerido por políticos. Vice-presidência de futebol, presidente, são políticos que estão ali dentro do Flamengo. E os caras, ainda que não sejam políticos fora do Flamengo, como é o caso do Rodolfo Landim, do Rodrigo Dunches Abranches, entre tantos outros, os caras sabem lidar com a política rubro-negra. Então, se tem uma coisa que os caras não querem de jeito nenhum, é que saia de dentro do Flamengo as problemáticas que estão acontecendo e que influenciam diretamente no futebol do clube. Porque se isso sai, se isso é externado de dentro do Flamengo, passa para os adversários políticos dentro do próprio clube a sua inferioridade, o seu calcanhar de Aquiles. E aí, é claro, se você tem rabo preso, ou se você deve favores, ou se você tem como sua fonte principal de informações um desses políticos, você não vai poder falar exatamente aquilo que acontece dentro do Flamengo hoje. É por isso que eu sempre me mantive distante. É por isso que eu nunca quis estar próximo, nunca brinquei, nunca fiz. Sempre tratei da maneira mais séria possível, eles lá e eu aqui, para eu poder ter autonomia e isenção de trazer exatamente o que está acontecendo dentro do Clube de Regatas do Flamengo. E é bobagem de vocês ficar procurando apenas na incompetência de fulano, cicrano, beltrano os sucessos ou insucessos que acontecem no departamento de futebol do Flamengo. O buraco é muito mais embaixo, é muito mais profundo do que vocês pensam. E eu vou contar isso para vocês aqui nesse vídeo. Porque não há negociação que seja frustrada, que não tenha um porquê muito bem embasado dentro do Clube de Regatas do Flamengo. Você mesmo se faz essa pergunta. Caraca, um clube de 1,5 bilhão, 1,3 bilhão de reais de receita, um dos maiores superávites do mundo, o segundo maior superávit do mundo em 2023, não consegue contratar o Wendel do Zenit, mas o Galatasaray vai lá e contrata. Por quê? Se o Galatasaray está caindo aos pedaços financeiramente falando, é porque você só enxerga a parte superficial. Você não enxerga a profundidade que tem cada situação dentro do Clube de Regatas do Flamengo. Não é uma questão só financeira. Não é uma questão só de competência, de chegar lá e dobrar dirigentes, de chegar lá e dobrar jogadores. Não, vai muito além disso, gente. A política de qualquer clube influencia diretamente dentro do campo. Foi assim no Vasco da Gama, foi assim com o Palmeiras. No Palmeiras, por exemplo, eles tiveram que fazer uma limpa lá. Tinha uma italianada lá que sempre estava no poder, sempre estava no poder. Enquanto os caras não tiraram o poder desse povo, o Palmeiras não conseguiu andar. Então a política, de uma maneira ou de outra, interfere demais no dia a dia dos clubes. Então é preciso que você, torcedor rubro-negro, entenda isso e entenda o que está acontecendo dentro do clube hoje para você entender o cenário que eu vou trazer para vocês, tá bom? Bom, nós estamos aqui no canal Resenha Rubro-Negra, eu peço para que você curta, compartilha e depois de ouvir tudo que eu tenho para dizer para vocês, comente também, porque a sua opinião é importante para eu poder te esclarecer sobre mais alguma coisa, para eu poder trazer um debate sobre algo que você notou para a gente conversar num outro vídeo. Então o seu comentário é fundamental. Verifica se você é inscrito aqui no nosso canal também, tá? Se não for, se inscreva. E se você achar que é, verifica, porque o YouTube costuma te desinscrever. Ficou 2, 3 dias sem vir aqui, o YouTube passa o facão. Então verifica e se for, espalha o link dos nossos vídeos para outros rubro-negros, para outras rubro-negras, para elas assistirem os nossos vídeos e se gostarem da verdade doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos,
poderem ficar aqui conosco, fazendo o canal crescer e a gente continuando aqui, trazendo todas as informações do Clube de Regatas do Flamengo para vocês, beleza? Então, antes da gente entrar de cabeça nessa questão das contratações, eu quero mostrar para vocês algo que eu prometi que eu faria aqui, não em todos, mas sempre que possível, em vídeos aqui do Resenha Rubro-Negra. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a base, eu quero apresentar a vocês esse rapaz que está aqui do ladinho, que é o Davi Wiseman. Ele é ponta direita, tem 16 aninhos e é canhoto, tá? O Flamengo contratou esse moleque junto ao Sport Clube do Recife em 2022. Ele vem do futebol de salão e ganhou tudo nas categorias de base de futebol de salão lá no Pernambuco. Habilidoso, ele joga de meia, de ponta direita e de lateral esquerdo. Em alguns momentos, ó, como vocês estão vendo aqui, ele tá com a camisa 6, ó lá. Já driblou, já passou, já cruzou. Menino é filé. O Flamengo, com o seu departamento de scout lá no Pernambuco, começou a observar esse menino e viu que ele tem um potencial imenso para poder se tornar um grande jogador de futebol. E ainda mais agora, que a gente precisa tanto de pontas direitas, né? Ter um ponta direita como o Wiseman seria sensacional na equipe profissional. Ah, já veio o Fabrício exagerando com a base, falando... Não, vamos lá. Ele foi contratado pelo drible que ele tem, ele dá um drible seco, coisa de gente que vem de futebol de salão, tá? Ele tem uma visão de jogo muito grande e tem uma compreensão tática, defensiva e ofensiva muito boa. É o jogador perfeito? Não, tá com 16 aninhos ainda, né? Mas olha só, ele é tão bom jogador que ele foi chamado para ser parceiro do Lewandowski. Aí já é o Fabrício fazendo o bite, né? Claro, é porque a seleção da Polônia convidou o moleque para defender a seleção polonesa quando ele ficasse mais velho um pouquinho. E quem que defende a seleção da Polônia? Quem? Paulo Souza, o ex-técnico do Flamengo? Não, ele também já defendeu porque foi treinador lá, mas eu tô falando do Lewandowski, claro, né? Só que até o moleque chegar na seleção polonesa, óbvio que o Lewandowski já vai ter aposentado, se é que já não aposentou da seleção. Mas ele foi lembrado pela seleção polonesa. Pô, Fabrício, mas por que ele foi lembrado da seleção polonesa? Porque os avós dele são de origem polonesa. E ele tem o passaporte polonês. Então, por isso, observando o atleta, a seleção polonesa se aproximou para ele para tentar não dar brecha para a seleção brasileira levar o moleque. Agora, prestem atenção na dimensão disso tudo. Nós estamos falando que uma seleção do tamanho da seleção da Polônia, lá longe, viu o moleque aqui no Brasil. Quantos poloneses jogam bola no mundo para eles prestarem atenção nesse moleque aqui? Muitos, né? É porque o moleque joga bola demais, pessoal. Tá arrebentando a boca do balão nas categorias de base do Flamengo e pode pintar mais dia menos dia como um novo ponta-direita rubro-negro. Pra gente não ter que sofrer mais com esses ponta-direita meia-boca que o Flamengo costuma contratar por 40 milhões de reais. Ah, já vai me xingar, né? Porque o Luiz Araújo fez 2 gols no Grêmio e virou o melhor jogador do mundo. E os outros 35 jogos que ele joga bem mais ou menos? Ah, mas o Luiz Araújo tá devendo no ataque, mas defendendo ele vai muito bem. Ah, para. A principal função do cara é ofensivo, né? Tanto é que ninguém cobra a defensividade do Bruno Henrique, nem do Arrascaeta. Por quê? Porque os caras arrebentam atacando. Então, Luiz Araújo, pô, Luizão, custou caro, hein, irmão? Custou caro pra caraca. E é aí que eu já começo a falar com vocês do problema político interno do Flamengo. Como é que você pode, em determinado momento, pagar 48 milhões de reais num Luiz Henrique, num Luiz Araújo, desculpa? Como é que você pode, em determinado momento, pensar em pagar 15 milhões de euros no Evander e agora você não conseguir pagar 18 milhões de euros no Claudinho? Tem comparação Claudinho e Evander, gente? Ou eu tô ficando doido? Não tem comparação Claudinho e Evander, certo? Se o Claudinho chega no Flamengo hoje, é pra azucrinar a vida do Arrascaeta, velho. É pra ele brigar com posição com o Arrascaeta ali. Isso é um fato. Ou tô errado? Vai colocando aí nos comentários se eu tô errado, vai falando aí no chat se eu tô errado. O Evander, se chega no Flamengo, é pra matar a gente de raiva. É só isso, é pra nos matar de raiva. Evander não tem bola, não tem categoria pra estar no Flamengo. Nenhuma, zero. Nunca jogou em time nenhum de expressão, nada. Mas, se não é a gente fazer barulho no início do ano, ele viria por 15 milhões de euros. O Marcos Braz estava disposto a contratá-lo por 15 milhões de euros. Por quê?
porque a politicagem no Flamengo é muito grande. E lá vai eu me queimar de novo falando as verdades para vocês. Mas eu não ligo, porque eu nunca precisei desses caras, graças a Deus, para nada. Eu preciso de você que tá aí do outro lado divulgando o nosso canal, ajudando o nosso canal a crescer. Agora, deles, nunca busquei informação com nenhum deles, até porque eles vão falar o que foi interessante para eles, não a verdade necessariamente. Por que que o Evander é interessante por 15 milhões de euros, mas o Claudinho não é por 18 milhões de euros? Sendo que o Flamengo tem mais grana em caixa nesta época do ano do que em janeiro. O dinheiro todo ele entra, a maior parte do dinheiro ele entra agora, no mês de julho, no intervalo do primeiro para o segundo semestre, do que no começo do ano. Até pelas transações no mundo europeu, com empresas que trabalham no reloginho do mundo europeu, o dinheiro entra mais agora. Então, se entra mais grana agora, como que em janeiro o Marcos Braz tinha 15 milhões de euros para pagar no Evander e não tem 18 para pagar no Claudinho? 3 milhões de euros está sumido aí aonde? Bom, a questão do Evander tinha toda uma sistemática que ajudaria o Braz a dar uma aberturinha no mercado para facilitar ele na contratação de outros jogadores que também não tem excelência nenhuma, assim como o Evander não tem. Por ser filho de um amigo que já ajudou o Marcos Braz outrora a trazer o Wagner Love para o Flamengo, o Braz tinha esse estreitamento com o empresário do Evander, que é o Evandro, pai do Evander. E é aquele negócio que tem no meio aí. Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Se lá atrás o Evandro ajudou o Marcos Braz a trazer o Wagner Love para cá, agora estava na vez do Marcos Braz ajudar o Evander a voltar para o Brasil. Sabe o que isso quer dizer? Politicagem pura. Nada tem a ver com o jogador ser bom ou não para o Flamengo. Não tem como. Ninguém vai conseguir provar para ninguém que o Evander é classe A. Ninguém. Não tem um time, cara. Se a gente for no CRB de Alagoas e perguntar, Evander conhece? Os caras não vão conhecer, vai ter que dar um Google. Então, como um jogador que ninguém conhece pode ser da primeira prateleira? Não é, é politicagem pura com empresário. Ele me ajudou lá atrás, eu vou ajudar ele aqui agora. Graças a Deus não deu certo. Com relação ao Claudinho, pessoal, a gente tem que olhar mais profundamente para dentro do Flamengo. Eu vivo falando, mas nem todo mundo escuta. Prefere escutar a explicação mais superficial. O Flamengo hoje, ele está sem 7 vice-presidências. Assim, em menos de um mês, o Rodolfo Landim foi abandonado em 7 vice-presidências. Está lá na minha matéria do dia de hoje. Depois vocês olham lá que eu coloquei o nome e o motivo de cada um deles ter saído. Uma das mais estratégicas é a vice-presidência de finanças. O Landim hoje está todo enrolado no departamento de finanças do Flamengo. Como fazer a contratação de jogadores, estando todo enrolado assim? Ele antes recebia a planilha pronta do Tostes e tomava a decisão junto com o Conselho de Futebol do Flamengo. Agora ele está auxiliando na confecção da planilha. Como é que faz? Então vamos lá, vamos entrar direto no caso do Claudinho. O Flamengo ofereceu 15, os russos queriam 20, aí eles foram negociando. Eles pediram 18, mais a prioridade no Lohan. O Flamengo aceitou os 18. E aí foram para a questão da forma de pagamento, tá? A questão de pagamento, a forma de pagamento que os russos querem é amortizar a maior parte da dívida, da despesa, imediatamente. Só que assim o Flamengo não conseguiu. Landim já se debruçou, já olhou, até agora está olhando, mas essa forma de pagamento que os russos querem, neca de Pitibiriba, o Flamengo não conseguiu atender. O Flamengo comunicou aos russos que desse jeito não conseguiria fazer. Os russos falaram ao Flamengo, então vamos fazer o seguinte, coloca o Matheus Gonçalves na composição, que a gente melhora a questão da forma de pagamento. E o Flamengo não quis, do meu ponto de vista, acertadamente. Por quê? Porque o Matheus Gonçalves tem um potencial de valer muito mais do que o Claudinho vale. Ele não pode ser moeda de troca, assim penso eu. Vai comentando aí. Ah, Fabrício, mas ele nem recebe a oportunidade. Mas o moleque tá com 17 anos, 18 anos. Dá tempo. Vai receber a oportunidade em algum momento. Vai crescer em algum momento. Bom, o Flamengo não quis acertadamente colocar o Matheus Gonçalves ali. Aí o Flamengo ficou o quê?
esperando o Claudinho se quebrar com os russos. Por quê? Porque o Claudinho não quer ficar mais lá, a carreira do Claudinho está estagnada. Ele não bate bem com o treinador e já azedou de vez o relacionamento do Claudinho com o treinador dele. Não tem clima entre os dois. Os caras querem um russo para ser o bambambam do ano de centenário e o Claudinho vai ficar relegado a banco de reservas cada vez mais, entrando cada vez menos. Mandou o técnico para tomar caju. A imprensa russa traduziu e pegou mal pra caraca internamente essa situação. O Claudinho tá doido para sair de lá, para poder voltar a disputar uma vaga na seleção brasileira, voltar a ter visibilidade, quem sabe até sair para um outro mercado que não seja o russo, que está totalmente isolado do mundo. Só que o Flamengo não dá conta de pagar os 18 milhões de euros. Dava para pagar 15 do Evander, mas os 18 milhões de euros não dá. Porque hoje o Flamengo tá uma bagunça horrorosa. São 7 vice-presidentes que abandonaram o Landim. 7. Por mais que o Landim queira fazer que tá tudo bem, que a gente dá conta, não estão dando até agora. O Flamengo, hoje, o cenário com o Claudinho o Flamengo não tá conseguindo alcançar os russos na forma de pagamento. Fabrício, mas o Flamengo não tem dinheiro? Hoje o Landim não sabe. Porque o dinheiro não fica todo lá fechado. Daqui a pouquinho tem que comprar o terreno, gente. Nada são 138,5 milhões de reais. Se não pular para 250. Eu trouxe a informação ontem para vocês aqui. Vocês viram o vídeo? Viram nada, né? Pois é, aí vocês ficam aí perdidos. Tem um terreno para comprar daqui a pouco por 138 ou por 250 milhões de reais. Em caixa, o Flamengo tem 400. Aproximadamente 400 milhões de reais. Ou seja, mais da metade da grana vai com a compra do terreno. Como que vai dar 10 milhões de euros, que são mais de 60 milhões de reais à vista num jogador? O Landim nem sabe qual operação que tem que fazer para isso ser possível. E se for procurar um empréstimo, alguma coisa assim, vai conseguir bancar? Vai conseguir pagar? Então a coisa não é simplesmente falar que o Claudinho está usando o Flamengo para renovar o contrato lá. Porque eles já ofereceram o Claudinho uma renovação contratual e o Claudinho não quis, fiando que ia vir para o Flamengo. Agora, se o salário que o Claudinho tem, só o Flamengo e o Palmeiras, por exemplo, dão conta de pagar, o Flamengo está falando que não vai conseguir comprá-lo do jeito que os russos querem, o que o Claudinho vai fazer? Vai ter que aceitar a renovação dos caras. Então nem é o Claudinho dessa vez que está usando o Flamengo. É que o Flamengo tenta e não consegue. Pela bagunça interna que é o Flamengo hoje. Não há uma organização interna hoje para isso. Eu falo para vocês que se o Tostes tivesse continuado, essa questão já tinha sido resolvida, porque o cara dominava a matéria. O Landim está entrando de cabeça agora. É um grande gestor, mas está entrando de cabeça agora. Não sabe se isso vai comprometer o final do ano ou não. Aí, por que o Marcos Antônio, que nem joga na mesma posição exata que o Claudinho, pode fazê-la? Não é ali que ele se destaca mais como segundo volante. Por que ele vira a atração principal de novo? Porque ele viria por empréstimo. E se tiver que forçar um pouquinho a barra, é 5 milhões de euros. Menos de 1/3 do que custaria o Claudinho. Então, gente, a gente tem que entender que a gente tem que cobrar o Marcos Braz, sim. Mas o Marcos Braz é um fantoche daquilo que é decidido pelo Conselho de Futebol e pelo Rodolfo Landim. Então, nesse exato momento, tem que cobrar Diogo Lemos, Bernardo Amaral, Reinaldo Belotti, o seu Rodrigo Dunge Abranches, o Rodolfo Landim, eles têm que ser cobrados. O Braz é só a ponta. Eles falam o Braz assim, ó, vai lá e tenta desse jeito. Muitas vezes não tem como. O Flamengo hoje está perdidão, gente. O cenário do Flamengo hoje é triste. O Wendel indo pro Galatasaray e o Flamengo não conseguiu contratar o Wendel. Por quê? O Galatasaray todo quebrado. Ele tá todo quebrado, mas ele negocia em euro. Recebe e paga em euro. Então, o euro, que para nós tá quase R$6, para ele é 1 para 1. Então é mais fácil pro Galatasaray tirar jogador do Zenit do que para nós. Por isso os caras querem acertadamente fazer uma parceria com algum clube na Europa. Agora é o Leixões que tá no foco, para poder conseguir receber e pagar em euro. Porque senão a gente fica 6 para 1. A gente já fica muito prejudicado aí. Entendam, pessoal. Enquanto vocês continuarem achando que é o jogador que está enganando o Flamengo, que é o jogador que está usando o Flamengo, a gente não vai conseguir ir para lugar nenhum, tá?
A questão toda é a politicagem interna no Flamengo. E a politicagem não é feita por um homem só. Ela é feita por vários homens que estão lá atrás. O Flamengo desistiu oficialmente do Claudinho? Não. O Flamengo já está estudando outros nomes, sim. E outros nomes tem surpreendendo. É o Marcos Antônio, tá? O negócio tá tão feio que agora o negócio é o Marcos Antônio. Agora, eu quero que vocês usem a inteligência de vocês. Rodrigo Toshi saiu há uma semana do Flamengo. Uma semana atrás, não tava assim. Agora tá. Estão entendendo, gente? É preciso entender pra gente debater. Bom, espero que eu tenha conseguido me fazer entender com as informações que eu apurei. E o que eu entendi é o que eu passei para vocês. E detalhe, 99% de tudo que eu passei para vocês, eu consegui com fontes apoiadoras do Landim. De gente que tá lá na labuta com o Landim que apoia ele. Então, comentem e caso tenha ficado alguma dúvida, fala para mim que eu vou ler e vou responder com o maior prazer, tá? Aqueles que vão culpar o Fabrício, ou o jornalista X, ou o jornalista Y, a gente só acompanha os fatos e traz eles para vocês. Quem faz as tramóias, as traquinagens e as aberrações são eles. E do mesmo jeito que eu divulgo, quando tá bom, eu divulgo quando tá ruim. A culpa não é minha. Podem acreditar, a culpa não é minha. São os caras que derrapam lá dentro. Tamo juntos. Curta, comenta, compartilha. Divulga o vídeo se ficou esclarecedor. Se inscreva, recomendem o nosso canal. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.